Oi, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Fabiola Siqueira. Eu faço graduação em Administração Pública pela Unicamp e também faço parte do PPGA como turma especial, aluno especial, que é basicamente o programa de pós-graduação em Administração pela Unicamp também. E hoje eu tenho que estudar uma matéria de graduação mesmo, se chama Sociedade da Informação, porque eu vou ter prova quinta-feira e hoje é terça. Basicamente é uma matéria muito teórica, teve muitos textos para ler. Eu li a maioria, mas teve outros que não li. Teve aula que eu faltei, que eu sei que vai ser cobrado em prova, vai ser conteúdo de prova. E faz muito tempo que eu não pego assim pra fazer uma prova dissertativa do jeito que eles vão cobrar agora. As minhas últimas avaliações foram trabalho, foi seminário, foi pesquisa, mas não exigiram assim prova escrita dissertativa. E essas provas, principalmente na Unicamp, pelo menos no meu curso, a gente precisa sustentar é, o que você for escrever, tipo, sua opinião, entendeu? Por exemplo, o autor fala X. Aí, se eu for contrariar ou se eu for favorecer esse escritor, eu preciso ter um raciocínio lógico ali e bancar essa crítica minha, seja ela boa ou ruim. E eu acredito que é o que vai pedir nessa prova, já que são duas questões, eu já sei que são duas questões e são dissertativa, argumentativa. Então, e como faz muito tempo que eu não faço, não elaboro esse tipo de prova, eu preciso treinar. Porque o mais importante de você saber o que o autor disse, qual é a teoria, entendeu? O mais importante é saber colocar isso no papel de forma objetiva, de forma clara e sustentar o que você colocou ali, entendeu? É, então, tô animada. Também vai ser a primeira vez que eu vou usar IA para criar material de estudo. E eu acho muito bacana, porque eu descobri uma IA que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Então, basicamente, eu vou pedir ajuda dela pra criar um material de estudo e aí eu vou estudando e fazendo já a minha escrita, treinando minha escrita. Hoje é terça-feira, então tenho 2 dias aí pra estudar, o que é super tranquilo, porque eu acho que só faltei em uma aula. Todas as outras eu fui, prestei atenção, fiz anotações, então eu não tô completamente perdida, não tô estudando do zero. E isso é ótimo, né? Porque precisa sair de algum lugar, você precisa ter alguma base, algum degrau que você tá saindo. Então, por isso que ir às aulas é importante e fazer anotações, né? Não só em aula, porque você pode ir em aula e não escutar nada, não prestar atenção em nada. Então, você precisa ir para aula e pegar anotações. Inclusive, as minhas anotações vai ser usada para fazer essa compilação na IA para criar esse meu material de estudo. Então, tô super animada para ver como é que vai ficar. E é isso. Estou de microfone porque em volta aqui tá muito barulho, mas é isso basicamente. Já organizei aqui o meu setup, digamos assim, o meu cantinho de estudo e já preparei o chá. Preparei não, né? Mas eu peguei aqui o chá já pra começar os estudos. Então, let's bora. Gente, então vamos começar. Basicamente, eu vou usar duas IA. Eu vou usar o Notebook LM e vou usar o Cloud. É Cloud que fala? Enfim, essa é uma nova IA. É Cloud, que eu tô usando. Primeiro, eu vou usar o notebook para quê? Eu vou salvar todas as leituras obrigatórias que eu tenho dessa disciplina e vou jogar nesse notebook LM. O legal dessa IA é que tem como colocar vários arquivos. Claro que tem o máximo, né? De quantidade que você pode colocar, mas você pode colocar PDFs. Então, você pode colocar arquivos de PDF, imagem, áudio, o que você quiser, vídeo no YouTube, para fazer tipo sua biblioteca de conteúdo. E aí você pode dar um input. Então, por exemplo, eu vou colocar todos os documentos e vou pedir para que faça um resumo detalhado, vou fazer meu input bonitinho. Quero que faça resumo assim, com as teorias, exemplificando as teorias, falando que teoria de qual autor, depois faça uma tabela comparativa, mostra o contexto que eles estavam, essas coisas. E aí, esse vai ser meu resumo. Depois, eu vou pedir para o Cloud fazer isso também, tá? E depois eu vou juntar tudo que o Cloud e o notebook fez e eu vou jogar lá no chat GPT. Ou eu vou jogar numa outra conversa do Cloud. Talvez eu jogue numa outra conversa do Cloud. E vou pedir para fazer um resumo específico, né, sobre isso. E depois que esse resumo for gerado, bem detalhado, eu vou voltar no notebook e eu vou pedir o quê? Eu vou pedir. Eu vou lá no estúdio, porque tem uma parte de estúdio que eu adoro, que é gerar resumo em áudio, resumo em vídeo, cartões de estudo, teste, infográfico e apresentação de slide. Eu vou selecionar
para gerar cartões de estudo e teste. Por quê? Com o cartão de estudo, basicamente, eu vou ter que começar a decorar ali o que cada teoria quer dizer e linkar com o autor, porque eu vou ter que escrever. Então, eu preciso sim saber qual é a teoria, o que que ela fala e, basicamente, né, qual é a minha opinião referente a isso. E o teste é mais para fortalecer mesmo essa memória. E aí não tem segredo. Depois que eu gerar tudo isso, eu vou ficar sentadinha aqui, relendo, escrevendo. O mais importante, escrever. Então, eu vou pedir para eles gerar depois também algumas perguntas. Então, baseado nesse resumo, quais questões pode ser levantadas. E eu não tenho nenhuma prova anterior para mim poder fazer um comparativo, infelizmente, porque isso ajuda bastante. Mas acho que vai ser bem tranquilo essas duas perguntas. É realmente para saber se a gente sabe as teorias e se a gente entendeu o que o autor quis passar. Então, vai ser bem tranquilo. Basicamente, vai ser esse o meu método de estudo para agora, né? Faltando 2 dias para a prova. Sendo que, querendo ou não, eu já venho estudando desde o primeiro dia de aula, porque eu li os conteúdos, li ali as leituras obrigatórias que o professor passou, e a professora também, porque são 2 professores. E também fiz anotações. Inclusive, as anotações eu vou colocar como os materiais, como as minhas fontes, né, no notebook. Então, fora toda a leitura obrigatória, eu vou colocar minhas anotações, porque ali também tá a forma como eu entendi, conforme o professor foi explicando, então vai ficar muito mais tranquilo esse resumo. Basicamente é isso, então bora lá fazer. Gente, vamos lá. Agora eu criei os flashcards certinho e pedi um infográfico. E também tô esperando esse slide que eu já pedi já faz um tempinho. Além do input que eu dei aqui, ele vai hablar muito, porque sem brincadeira, gente, são 13 documentos. Gente, fiz o Kiss. Não deu pelos flashcards, mas deu pelo Kiss. Acertei 7, errei 3. Seria muito bom se eu conseguisse, se a prova fosse assim, né? Mas infelizmente não é. É por questões, é por dissertativa mesmo. Então, eu posso fazer isso para treinar mais o que cada autor traz como ideia central. Porque, ó, é muito bacana, porque, ó, eles colocaram Frost, Brecht, Debord, o Adorno, o Weiner, o Castells. Então, ele cria todos esses tópicos e eu posso refazer ou revisar o teste. Vamos revisar. Eu errei as 3 primeiras, gente, foi uma loucura. Me perdi um pouco no personagem. Ó, a primeira. Coloquei não. Eu fiquei em dúvida porque tem imagens técnicas e imagens tradicionais. Então, eram as imagens tradicionais. Mas eu gostei muito, então eu vou continuar aqui estudando. Antes de continuar aqui, o que eu queria mostrar pra vocês? Esse input aqui que eu dei. Basicamente, eu pedi, né, baseado no documento de leitura obrigatória, criar um material de estudo detalhado em tópicos de cada aula, falando sobre os conceitos, teoria e respectivo autor. E no final, eu queria que ele fizesse um quadro para deixar mais claro, né? Tipo, desenha para mim, por favor. Aí, aqui tá, ó. Aula 1 tem as ideias do autor. Tá vendo que é bem sucinto, pequenininho? Temos a aula 2, a aula 3 e assim por diante. E no final temos um quadro de resumo com todos os autores. Então, gente, são muitos autores. Ó, são 6 autores e cada um diz uma coisa. Uns concordam um com o outro, outros vão contestar. Quais que eu percebi que eu tenho que ficar muito atenta? A teoria da caixa preta, de Clauser. Clauser tá sempre aqui, ó, tipo, ele precisa... são menos, né? Ele precisa ser estudado com muito carinho. Os últimos, que foi das últimas aulas, eu sei que eles são extremamente importantes. O Castel, o Levi, o Faustino e o Zuboff. Porque eles vão falar sobre o imperialismo, sobre
o colonialismo, cybercultura. Então, isso daqui é o cerne da disciplina. Então, vamos revisar bastante. Agora, eu vou mostrar como eu vou usar o Claude para tudo isso. Eu vou copiar aqui, vou colocar todos os documentos e também vou dar um outro input. Gente, agora o que eu fiz? Eu peguei todos os documentos, né, os resumos que eu fiz, aula por aula, e pedi para que o Claude fizesse um outro resumo de forma mais, como eu vou explicar, organizada. E aí ele começou. O bom do Claude é que quando você copia, por exemplo, eu copiei e joguei aqui no Docs, ele fica bonitinho. O notebook, não. O notebook aparece assim, ó. Agora tá bonitinho, mas aparecia todo craquelado, sabe? Com umas escritas meio de IA, que você tem que fazer muita edição pra ficar um texto limpo. E aqui tá, aula 1, o resumo, as ideias, ó. Ele basicamente resumiu em o autor, né? A temática, conceitos que eu preciso entender, né? E grifou também. Isso é muito bacana, porque é exatamente o que eu precisava. E é muito bom ter uma linguagem mais formal para mim criar uma linha de raciocínio na hora da escrita, certo? E no final, e aqui no final ele fez uma coisa que eu adorei, que é os autores, o conceito-chave e a ideia central. Então, cada quadrinho desse é extremamente importante, porque me ajuda e vai facilitar muito a memorização. Essa imagem aqui, ela captura um momento de pura liberdade, né? A tecnologia... Pessoal, pausei aqui para vocês entenderem. Eu fiz... Demorou um pouco. A multidão só escuta, só aprende. Essa escolha, ela definiu o século XX. Então, vamos avançar um pouco no tempo. Demorou um pouco, mas tá tudo aqui. O que eu fiz? Resumo em vídeo, tá? Tem o resumo em vídeo, tem os slides, tem o quiz. Esse daqui, o infográfico, foi uma das coisas que eu mais gostei. Porque aqui é o cerne de todo o conteúdo. Então, por exemplo, tem o Flusser, tem o Castel, tem a lógica aqui, espaciais e sociais, então, lógica tradicional e a lógica da era da informação. Então, basicamente, o meu material de estudo está aqui. E agora é realmente continuar aqui sentada, estudando, agora com lápis e caneta mesmo, para poder criar um senso crítico e ir treinando a minha escrita sobre esse tema. Outro ambiente, seja nos estudos, seja no trabalho, parece que a IA vai fazer o trabalho pra gente, parece que a gente vai fazer plágio, ou a gente vai, sei lá, fazer alguma coisa errada, principalmente no âmbito acadêmico, agora eu falo. E, na verdade, ela ajuda pra caramba, se você usar do jeito certo, óbvio. Não adianta querer pedir pra ela elaborar o seu trabalho, etc., que não vai adiantar. Mas para esse tipo de ajuda, por exemplo, criando material de estudo para você estudar, isso ajuda muito porque otimiza o seu tempo e faz você fazer o que realmente importa. Então, o que é importante para mim? Criar as minhas linhas de raciocínio, seguindo as teorias que foram abordadas nas aulas, e esse material que eu criei vai me ajudar exatamente com isso. Então, não precisei perder tempo relendo os textos, relembrando o que eu grifei, etc. Entendeu? Então, fica muito mais tranquilo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, aí me avisa que aí eu posso trazer mais. Esse semestre tá bem mais tranquilo. Eu tenho só uma cadeira de graduação e uma cadeira de mestrado. Se bem que a de mestrado tá exigindo um pouco da minha pessoa, mas tá mais tranquilo. Para quem tinha mais cadeiras nos últimos semestres, 2 cadeirinhas ali tá bem equilibrado. É isso. Um beijo e até a próxima.